Boa tarde, bom dia, né, Vanderlei? Bom dia, cara ouvinte. Estamos aqui hoje, de fato, para trabalhar um assunto muito importante para a sociedade rural, para o nosso amigo agricultor, produtor, todo aquele que está na lida do campo e a sociedade em geral, né, meu amigo? Então a gente está aqui para fazer um bate-papo, trazer algumas informações aí que são relevantes para o nosso meio rural, nossos amigos aí do campo. Doutor, muito bem, bem-vindo, sinta à vontade aqui. E se as pessoas quiserem fazer perguntas, fica livre, fica tranquilo sobre o assunto? Claro, é muito importante ter essa interação. O pessoal pode estar aqui perguntando. Eu vou trazer um ponto introdutório aqui para a gente poder falar e abordar, que o ponto principal é o crédito rural, tá? Muito bem, então vamos lá. Eu sei que você vai fazer a introdução. Para quem está de casa, meu amigo, minha amiga, você foi lá, foi numa cooperativa, num banco, na verdade fez um empréstimo rural, não é assim? Isso, E aí, por algumas, sempre tem situações adversas, na verdade, chuva, aqui pode acontecer, muito sol, não é? Não deu certo, comprou também uma semente de baixa qualidade, e aí começam as dores de cabeça, isso, não é? é É isso. isso, você está em casa. Então presta atenção, meu amigo, minha amiga que me acompanha, atenção. Manda, liga lá não está em casa, liga, manda para ele vir rapidão para dentro de casa e fala, ó, você tem que escutar isso aqui. Quem está com a dívida no banco precisa ouvir isso aí. Não é? Então, doutor, fique à vontade. Então vamos lá, Vanderlei. O que que acontece? Qual que é o ponto aqui que a gente vem trazer aqui para trabalhar e trazer informação para o ouvinte? Hoje, né, sabemos que os tempos que a gente vive, na verdade, já uma situação bastante recorrente, é que o produtor rural, o homem do Sim. campo, né, seja ele um pequeno produtor ou um grande produtor que a gente esteja Sim. falando aqui, ele para dar continuidade e fazer o seu cultivo, o que ele Uhum. precisa? Não só a terra, ele precisa Claro. de recursos Sim. financeiros. E o que acaba acontecendo? Quem que dá esse recurso? Sim. Hoje o governo federal ele tem medidas que são muito boas, que investem no produtor. Sim. Investem, dão a possibilidade desse produtor ter esse crédito, dele acessar recursos para poder subsidiar na sua agricultura. Seja, Uhum. né, agricultura de grão, seja na pecuária, seja em toda atividade do campo, né? Então, há esse fomento e hoje as instituições bancárias são elas que regulamentam, né? Que elas têm a gestão, na verdade, elas têm o poder de gerir esse crédito e o produtor rural, muito sabe que ele chega até a instituição financeira e fala, olha, eu preciso, tem um planejamento lá Uhum. para fazer o seu cultivo, Sim. preciso de recursos para estar investindo em determinado segmento lá Uhum. para fazer na sua propriedade. Muito bem. Mas veja comigo, escuta comigo aqui, Vanderlei. Concorda comigo que hoje o produtor rural, ele é o empresário do campo. Com certeza. E esse empresário do campo, ele tem a sua atividade, o maior risco dele Uhum. é a céu aberto. Com certeza. E as intérpretes tá aí. Todas elas. E o produtor rural, ele não tem, obviamente, né, ele não tem controle sobre o que pode acontecer. Ou seja, ele pega um recurso do banco, ele Sim. compra os seus insumos, planta na sua terra, esperando que vai ter uma boa colheita, Vai. né? Aham. Mas em situações que fogem do seu controle, Aham. quando ele tem uma dificuldade enfrentada no campo, seja por alguma frustração, seja, né, como você bem colocou aqui no início, Uhum. a, a perda do resultado, seja por uma seca, seja por um excesso de chuva, seja que nem veja, a gente passou vindo aqui, passou pelo campo, tinha talhões de terra que pararam a colheita, por quê? Porque choveu, Verdade? ele tem que parar. Pensa se essa chuva continua, como é que, Sim. como é que aquele produtor vai continuar a colher? E aí ele já consegue enxergar que, puxa vida, eu tenho um custeio para pagar. Eu tenho uma obrigação no banco que eu preciso, que está garantido com a minha propriedade, está Aham. garantido com o meu maquinário, está garantido com um fiador que é o meu compadre, é o meu vizinho, é o meu amigo. Tá bem.
E aí, o que que acaba acontecendo? Vamos pensar numa situação que ele não consegue, por conta dessas Sim, situações, dessas adversidades, e tem outras também que a gente pode abordar aqui, sim. ele não consegue todo o resultado que ele almejava naquela produção. Uhum. E aí, com isso, o que que acaba acontecendo? Ele sabe que não conseguindo alcançar aquele resultado, Sim. obviamente que ele não vai ter o recurso suficiente, ou talvez se ele tem escasso para poder honrar com aquele compromisso que ele firmou com o banco, com a entidade financeira, que tem o seu custeio. E aí o que que é comum que ele vai fazer? Ele bate a porta do banco, vai até o gerente e fala. Muitas vezes esse gerente é até compadre, é amigo, frequenta a sua casa, sabe? E ele, na condição de gerente, vai lá, escuta, recebe ele, vai falar: veja, eu não consegui todo o resultado que eu almejava. Eu não consegui alcançar aquilo que eu esperava prospectar com o resultado da minha lavoura, da minha produção. Eu não vou conseguir honrar com esse vencimento, não vou conseguir cumprir com essa cédula de crédito rural. Pesado demais, Tá, né? tá pesado, não consegui pagar, não consegui esse recurso, tá aqui, olha. E aí o que, que é muito comum, a gente vê diversas vezes, diversas situações, o banco até, né, na entidade bancária, chega e fala, não, mas fica tranquilo, a gente pode te ajudar aqui numa situação. Esse é um ponto número um que acaba acontecendo. E aí, nessa situação, o que, que ele acontece? A cédula de crédito rural, ela tem uma característica muito particular para o produtor rural, que qual que é? Taxa de juro baixa. A gente encontra situações ali que são de 3% ao ano, 5, Sim. 6% Uhum. ao ano. Então, a gente tem uma taxa de juro que é bem acessível para o produtor rural pagar aquilo, até porque o produtor rural não tem salário, né? Não tem salário mensal. Pois é. Ele Tem que se organizar com o que vem. se organiza com o que vem e na sua produção, na sua, Sim. né? E aí, decorrente disso, a entidade bancária fala, fica tranquilo que a gente pode te ajudar. E muitas vezes, esse crédito que é subsidiado pela entidade federal, eles quitam essa operação e faz uma nova cédula de crédito, que deixa de ter características de cédula de crédito rural, Ah, passando a ser uma cédula de crédito bancária. Aí, meu amigo, por mais que esse produtor rural consiga um prazo, consiga um tempo, 1 ano, talvez 2 anos, mas um valor que ele acessou lá atrás, aqui nesse momento na produção, lá na frente, quando ele for pagar, por mais que ele tenha esse fôlego, que ele tenha essa sensação de, poxa, o banco me ajudou, eu consegui alongar, eu consegui essa renegociação, isso aí vai ser prejudicial para ele, porque lá na frente ele vai ter um valor a pagar muito maior do que aquilo que ele deveria efetivamente pagar. Então, assim, e hoje a legislação, né, a gente, uma notoriedade que eu sempre falo muito para o produtor rural, e eu até faço uma pergunta quando ele chega até, né, o nosso escritório lá e vem até um atendimento por nossa equipe. O senhor conhece, eu já ouviu falar do Manual de Crédito Rural? Eles, com cara de espanto, me olham, não, o que é isso? O Manual de Crédito Rural é o que regulamenta o crédito para esse produtor. Ele regulamenta e traz a normativa de acordo com como que deve se proceder esse empréstimo. E, inclusive, um ponto muito interessante que o Manual de Crédito Rural, Vanderlei, ele traz em defesa do produtor rural em situações de adversidades. Essas que a gente acabou de falar aqui. olha aí. Que, decorrente dessas situações, o produtor rural tem direito ao alongamento dessa dívida. E veja, e muito atenção que se é muito fácil de se confundir. Alongamento de dívida rural com a renegociação. Muito bem. Isso é interessante. Sabe? Porque Aham. quando eu falo numa renegociação, é essa situação que eu acabei de Sim. relatar. O banco, por sua vez, vai lá e faz uma operação que até a gente chama famosamente de operação mata-mata. Sim. O que é mata-mata? Eu matei a de trás e fiz a da frente, Sim. né? Sim. E aí, quando em verdade o que a normativa traz é que ele tem direito por situações comprovadas, certo? Existe, Sim. óbvio, todo um procedimento de comprovação sobre isso, através de um laudo bem elaborado, por um engenheiro agronômico, tem um procedimento a cumprir, obviamente. Mas, de acordo com a legislação, de acordo com a normativa, que é o Manual de Crédito Rural e outras normativas, este produtor tem direito a ter alongamento da sua dívida.
E esse alongamento tem que obrigatoriamente manter as características dessa célula de crédito rural. Porque uma vez que se tem uma alteração, ela perdeu a sua característica inicial. Então, hoje, a legislação traz, e não só a legislação, isso é uma matéria, Vanderlei, que é o próprio STJ. O que é o STJ? Lá, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, editou uma súmula, que é a súmula 298, que fala, até eu peço licença aqui, né, para o ouvinte, que diz assim, ó, o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor nos termos da lei. Então, veja a importância desse tema, Vanderlei, a importância que hoje o produtor rural que está constantemente ali na sua produção, na sua lavoura, está investindo tempo, está investindo recurso, pondo a sua família hoje para produzir, para estar ali no campo, em situações de adversidades, ele tem direito a isso. Ele tem direito a ter esse alongamento. E ele tem que saber dessa informação, porque, veja, por mais que é uma lei que regulamenta desde 1965, é pouco difundida, é pouco falada. Sim. Você entende? Então, hoje, a gente encontra situações que, quando eu começo a falar com o produtor, explicar essa situação, diversas vezes eu vejo cara de espanto. Mas eu falo, meu amigo produtor, meu amigo, você tem direito. E assim, em casos hoje, em situações, vamos pensar que esse produtor siga, faça essa renegociação, não consiga honrar com esse compromisso. Há um outro ponto que eu chamo bastante atenção. Cara ouvinte, também, mais uma vez, reforço aqui, se caso queira fazer alguma pergunta, a gente está disponível aqui para atender e responder. Mas, veja, por mais que eu estou falando de uma célula de crédito rural, esse crédito, ele tem uma garantia, que eu falei, né? O compadre, o fiador, a propriedade. Sim. E em situações em que esse produtor rural, né, não conseguiu honrar com esse compromisso, ele tem a garantia da sua propriedade, dos seus bens. E vamos supor que não consiga, faça às vezes essa renegociação ou realmente não consiga pagar, o banco, obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai buscar esse crédito, né? E ele vai buscar esse crédito através de uma medida judicial. E essa medida judicial, o que acaba acontecendo, Vanderlei? O bem, a propriedade, ficou em garantia. E aí, o maior receio hoje do seu produtor é perder a sua propriedade, é perder seus bens. E daí, se ele vai ficar sem o bem dele, vai plantar onde? Vai fazer o quê? Não é? Vai produzir com o quê? Ficar bloqueado, né, judicialmente, daí não tem mais nada. Aí já está numa situação, vai buscar crédito aonde, não é? Vai ficar numa situação pior ainda. Verdade. E um lema que a gente, até pode-se dizer que é um lema, né, que a gente defende, é que dívida rural não se paga com propriedade, mas sim com produção. Porque hoje, através de uma defesa técnica, através de um trabalho muito bem feito de quem entende de crédito rural, hoje esse produtor ele tem a capacidade de continuar, tanto se defender, obviamente, de ter essa aplicação da legislação, que é o alongamento com as características da célula de crédito rural, mas também continuar produzindo. Porque, veja, e outro ponto que eu chamo muita atenção, cara amigo Vanderlei, eu falo aqui categoricamente, a gente encontra bastante receio do produtor em fazer, de repente, isso que a gente está trabalhando e está falando aqui. Qual que é o receio dele? Porque, tá bom, ele fala assim, Fernando, tá bom, você vai conseguir que eu consiga um prazo para pagar, um alongamento, né, e pagar com a minha produção, mas e daí? Eu vou processar o banco, eu não tenho mais de crédito, não tenho mais dinheiro. Mas aí que se engana, porque hoje um trabalho muito bem feito não só garante a aplicação da normativa de lei, como também dá possibilidade, garante que esse produtor tenha acesso a crédito. Porque de nada adianta eu defender ele numa situação que protejo o seu patrimônio, mas como que eu vou continuar produzindo? Então eu falo que a legislação, além de te proteger, produtor, você consegue crédito. Por quê? De nada adianta eu trazer uma defesa, eu conseguir um alongamento de acordo com a lei, de acordo com a sua capacidade produtiva, certo? E ele não conseguir mais acesso a crédito.
Então, É assim, interessante. né? Uhum. Então, hoje, assim, a legislação que traz e que fomenta o Ah, crédito rural dá essa possibilidade para o produtor, dá essa possibilidade dele continuar na sua capacidade produtiva e, como eu falei também, ele vai pagar com produção. Então, hoje, além da gente trazer e o que a legislação traz, esse fomento à proteção do produtor rural, que ele paga com a sua produção, ah. de manter os seus bens e a sua propriedade, veja, não significa dizer que ele não vai pagar. Pois é, eu ia entrar nesse assunto, porque uma coisa, o agricultor ele não está dizendo que ele não vai pagar. Né? Isso acontece não só lá na agricultura, isso na vida, na verdade, Uhum. doutor, na vida de negócio, você vai fazer, você falar, vai acontecer uma situação e você vai falar, olha, eu agora eu não posso, né? E aí você não tem esse acesso de como dizer, porque o banco ele vai querer continuar cobrando como, né? Se você fez um empréstimo, a tendência deles é de que você não consegue contar daquela parte, então vou, né? E o juro vai aumentando. Mas você não está dizendo de forma alguma, você não está negando de pagar. E aí você entra no desespero. Né? Exato, exatamente. Então, veja, um ponto muito importante, né? Porque assim, mas vai trazer e vai ficar com a dívida. Não, não se trata disso. Porque hoje um trabalho bem elaborado, Vanderlei, que a legislação traz? Veja, eu falei em pagar em produção e continuar com crédito, ele vai continuar produzindo. Então, o trabalho, ele é feito em cima Sim. dessa capacidade produtiva dele. Então, vamos entender aqui que fez essa prorrogação, fez esse alongamento de acordo com a legislação, manteve as Ah, características sim. celular ali da originária. O planejamento financeiro desse produtor vai ser Ah, feito. sim. Vai ser feito para que ele Uhum. pague efetivamente. Uhum. Mas, assim, hoje um planejamento é avaliado a capacidade que aquela propriedade tem, Ah, um planejamento futuro de como ele vai conseguir performar uhum. para que consiga honrar com aquele compromisso, para que ele Ah, consiga, muitas vezes a gente consegue um prazo, inclusive, olha, uhum. aí se entrar fazer até um parênteses aqui. Fernando, mas quanto tempo eu posso ter? É muito comum essa Ah, pergunta. Quanto tempo o senhor consegue para eu ter que pagar? Veja, não existe essa resposta uhum. porque essa resposta vai depender da sua capacidade produtiva. Sim. E aí, hoje, a sua capacidade produtiva, a gente precisa também estabelecer um planejamento de que haja subsídio suficiente, recurso suficiente para manter a tua casa, manter tua família, manter tua esposa, manter teus filhos, né? Então, eu preciso salvaguardar um capital montante, não só para pagar a dívida, porque quem trabalha só para pagar a conta. Eu Sim. preciso manter minha família, eu preciso me manter produzindo. Então, veja, um planejamento bem feito, um planejamento financeiro bem feito, vai programar esse pagamento, vai programar de acordo com a sua produção, vai programar. Às vezes, eu tenho situações, Vanderlei, que é muito interessante, que o banco, por vezes, ele não é amigo a ponto de falar, então tá bom, agora entrou um advogado que entende do agro, vamos alongar. Não é assim que funciona, né? Porque hoje, que nem eu falei, aparato suficiente, que é um laudo, né? Uhum. A gente precisa fundamentar toda aquela situação, cada produtor tem uma situação bem peculiar, cada um tem o seu caso, né? E precisa fazer esse estudo de caso para que haja essa situação para que ele possa pagar. Então, esses casos que a gente faz e trabalha, muitas vezes o banco nega. O banco não traz assim uma aprovação imediata. Aí o que a gente precisa fazer? Entrar com um processo judicial e buscar essa medida para proteger esse produtor. Ô, doutor, fazendo uma ressalva aqui, acredito que o senhor acredita, né? Quando eu sentei na frente e fui numa agência do banco, na cooperativa, eu fui fazer um negócio. Na Uhum, verdade, fui fazer um negócio, concorda comigo. Nós sentamos, eu atendi. Do outro lado, o banco, ele não vai perder. Né? Ele deu um dinheiro e é justo de que ele também tem que pagar a conta dele. uhum, Do outro lado, eu entendo
Entende? Quando a gente precisa, é também de uma assessoria jurídica da mesma forma que eles têm. Né? Uhum. Porque os dois, se você tivesse um advogado, provavelmente na hora da sua negociação, você já teria feito um outro negócio. E Uhum. por isso que é importante os dois lados ter uma assessoria jurídica, concorda comigo? Perfeito. Não é? Perfeito. Se eu tenho um advogado, às vezes a pessoa procura advogado na hora que Aperta. aperta. Sim. Mas o produtor rural deveria ter um contador de prontidão porque assim, quem sabe, quem abre uma empresa de um grande, vou lá pedir 200, 300, que gera 1 milhão, 2 milhões, a primeira coisa que ele deveria ter era um contador e um advogado. Perfeito. Concorda comigo? Claro. Não passaria, olha, doutor, eu estou fazendo um tal negócio. Dá uma analisada para mim, fazendo um favor, vê se está dentro da normalidade, que o senhor faria as perguntas técnicas e não. E se acontecer lá na frente, você vai ter como, não é? Tira essa cláusula, vou mudar essa cláusula, passa para mim que eu vou ligar para o advogado, né, para o banco, vou perguntar se não é acerta, não passaria por as situações. Por apuros, né? Apuro. Uhum. Olha, é igual contador. Na hora que precisa, vai pagar caro. Exato. Né? Aí não tem. Senhor, o barato vai sair caro. Ah, eu vou lá porque eu entendo. Não, não entende. O certo seria, num negócio grande, você vai colocar sua propriedade, vai colocar, né, em risco a sua família, vai colocar em risco várias situações. O certo é procurar antes, né, para poder. Você faz isso aí tranquilamente, não faria? Sim, sim, Vanderlei. Isso é muito importante, porque veja, eu já atuo há alguns anos, né? São Legal. 15 anos aí praticamente de OAB. Então, muitas situações que a gente vê corriqueira é por uma falta de uma consultoria, uma falta de uma observação de um profissional que entende, que vai te alertar sobre as cláusulas que ali estão estabelecidas. Mas assim, né, Vanderlei, a gente estaria num assunto até bem profundo, assim, questão cultural, né? Sim, né? sim. Porque é como, não, tá aqui, tá certo, vamos lá e assina. Mas hoje, eu sempre falo assim, que um contrato bem elaborado é aquele que tem previsibilidade de tudo que pode e o que não, até o que não pode acontecer, mas tá lá. Verdade. Porque em casos assim, quando é feito um bom trabalho, já no início, isso já dá consciência do que pode acontecer. Sim. E isso é positivo, né? Então, isso é um trabalho muito bom. Mas, assim, como a gente fala e entra no mérito de instituições bancárias, veja, eu tenho um contrato de adesão. E o que é um contrato de adesão? Sim. É um contrato que eu não tenho capacidade de discutir cláusula. Ele entra amarrado já. Você entende? Você está assinando uma coisa pronta ali. Porque assim, o banco dá lá, tem aquela célula de crédito rural de 50 páginas. Olha, é isso que veio, tá aqui o formato, tá aqui os valores e assina. Mas, veja, se eu trazer ou questionar, mas por que dessa cláusula? É isso aí, mas tem como mudar? Difícil, eu não me recordo assim, de alguma situação que foi possível alterar. Talvez no enquadramento financeiro, no enquadramento de taxa de juro, ok. Mas cláusula de garantia, cláusula hipotecária, cláusula fidejussória que tem, assim, que as garantias com fiador, com garantias reais, que é os imóveis, e isso o banco não abre mão. Não abre mão. Você entende? Então, é muito importante, né? Ressaltando, é muito importante ter esse conhecimento, saber que há essa possibilidade. Mas hoje eu vejo assim que o produtor, a sociedade, o consumidor, né? Que a gente está falando do produtor rural, mas é um consumidor também. Sim. Né? Ele é um consumidor. Por mais que ele está pegando um crédito para empreender no seu negócio rural, mas ele é um consumidor. Sim. Né? Então tem que ter a proteção legal, tem que ter todo esse aparato, assim, que quanto mais informação, porque veja, a informação, você concorda comigo que a informação liberta? Com toda certeza, né? Por isso nós estamos aqui, né, doutor? Não é verdade? Levando a informação, porque muita gente não tem parado para pensar, né? Levar a informação, por isso que quando o senhor me mandou para mim, eu falei, é uma utilidade pública. Isso aí é tornar... É igual quando traz um médico aqui, quando traz um enfermeiro, quando traz, né, que pode falar, olha, eu não pensei a minha vida assim. Quando traz um psicólogo, quando traz, né, um profissional de diversos ramos, quando ele traz informação, liberta às vezes de olhar e falar, olha,
questão de dicas de endividamento, né, de organização financeira, Uhum, questão jurídica, né? Nós uhum. acabamos, então, assim, isso ajuda, liberta a pessoa, né? Nós estamos Claro, aqui ajudando a pessoa. Não estamos sendo contra banco nenhuma, de maneira não é nenhuma, verdade? de maneira nenhuma. Nem essa é a intenção, Uhum. né? Você poderia estar do outro lado também, Claro, não é verdade? Da claro. instituição financeira defendendo. E é justo que ele fez um negócio que ele tente dizer, olha, gente, vamos... Agora, quando chega, fala, não, peraí, eu tenho essa realidade, a realidade do produtor é essa, é o doutor dizendo, olha, nós estamos aqui, passou por uma situação de perda, né? Uma situação que não estava programado, isso daí agora precisa alguém dizer diante do juiz, também, se for preciso, dizer, olha, ninguém está negando nada, mas o que ele pode fazer é isso Uhum. daqui, e se ir lá na frente ele melhorar a situação, ele volta a pagar, concorda? Não é? Perfeito, Vanderlei. É exatamente isso, sabe? E esse trabalho de fomentar a informação, ele é muito importante. Bom demais. Muito importante. Porque assim, eu já me deparei com situações, inclusive eu digo assim, até em fila de banco, sabe? Estávamos numa situação algumas semanas atrás, numa campanha de uma instituição bancária, e eu fui lá defender os interesses de um produtor, e na oportunidade ali do hall de entrada, comecei a conversar com o senhor, também produtor, Aham. e explicar para ele, falar, olha, o senhor conhece, já ouviu falar? Ele falou, então, eu fiz uma renegociação, eu vendi 250 cabeças de gado para pagar. Daí eu falei, meu amigo, mas o que é produção leiteira, né, na ocasião era. Daí eu falei, bom, mas o senhor vendeu o que te dá dinheiro? Porque agora como que ele vai produzir sem vaca de leite? Verdade, né? Produzir, vendiam, então nós estamos com a negociação. E aí assim, o que que acontece? Tem Ele que viu. produzir com a vaca para poder ter um sustento da família. Isso aí é E aí é por verdade. isso que esse lema, né, que dívida rural, dívida de campo não se paga com propriedade, mas sim com a Legal. produção. Então, através desse trabalho, fomentar essa informação, porque na oportunidade, a hora que ele me contou aquilo, eu tive uma impressão muito clara que ele falou, nossa, eu estou fazendo um bom negócio porque eu estou me livrando da dívida. Sim. Só que, por outro lado, ok, estou me livrando da dívida, mas como que você vai continuar agora a produzir? O certo seria ele buscar de novo o mesmo valor de investimento na instituição financeira, né? Dizer lá, mas lá, já lá vai ter problema Uhum. ele pagou a conta, mas ele não buscou a credibilidade ou resgatou, né, para poder ter esse valor de novo para comprar a vaca de Mas, novo, o mas rebanho leiteiro dele, né? é claro, e aí o que que acontece? Ele não vai conseguir aí, como se fosse, ele se livra de algo, é o famoso tampar o sol com a peneira, né? Resolveu paliativa, de forma paliativa, né? E não trouxe a solução Não, efetiva para aquela situação, verdade. sabe? Então, e aí eu comecei a explicar a situação, explicar o que ele poderia, e aquilo alertou. E aí, Uhum. assim, eu falei, não, essa informação ela tem que ser difundida. Porque não só poucos advogados trabalham, poucos profissionais que entendem para Uhum. falar sobre isso, que entendem de fato para fazer um bom trabalho em cima disso, Sim. mas também o próprio produtor que pega esse crédito, que está ali manuseando constantemente, tendo essa situação que ele está passando dia a dia, enfrentando essa situação dia a dia, sabe? Ah, Então isso aí tem que ser difundido, como nós falamos há pouco, né, sobre o conhecimento que liberta. sim. Então isso tem que ser falado, isso tem que ser um tema abordado, sabe, Vanderlei? Porque, olha, meu amigo, é assim, até porque o produtor rural, até eu falo aqui para os nossos ouvintes, vocês são os guerreiros. Eu falo aqui porque sem o teu trabalho, sem o teu fomento no campo, o brasileiro não teria comida na sua mesa. E é para tudo. Então, o Brasil, o mundo é produtor. Talvez não diretamente, obviamente que não diretamente, né? Mas aquele que está no campo, suando, trabalhando, plantando, é o que vai Uhum. levar a comida para o brasileiro, Olha. para mim, né? Ô, doutor, nós poderíamos falar um monte. Vanderlei. Então, um ponto muito importante, né, que você tocou é de fato essa questão, porque veja, eu estou falando de dívida. Sim. E ninguém gosta de dever, né? E obviamente que a gente tem toda uma situação de não vai expor e bem tranquilo, mas é uma situação que gera desconforto. E a gente está aqui para ajudar. Primeiro, Sim. tudo que nós falamos aqui, trazer informação.
E hoje nós temos uma equipe qualificada para poder atender essas situações, atender todas as dúvidas que Sim. venham a gerar por conta disso. Nós temos a Conciliagro, ela pode ser encontrada, Conciliar. a Legal. Conciliagro, né, uma empresa de consultoria rural nessa segmentação que nós falamos do Aham. crédito rural. Sim. E estamos no Instagram, podemos ser Legal. encontrados, que é o Conciliagro_rural, tá? Estamos lá, o nosso Sim. arroba, né? Uhum. Mas colocar lá já vai nos encontrar. Aham. Aí também tem por meio do WhatsApp, que a nossa equipe consegue estar atendendo, Sim. que é pelo 45 Sim. 99809-3477. Por favor, você pode repetir? Claro, 45 Sim. 998 Uhum. 09-3477. A Conciliagro é uma empresa de consultoria que está preparada para atender, Sim. para falar, para te acolher, te dar um abraço se for, para te dar direcionamento sobre aquilo que você precisar, cara ouvinte. Estamos lá disponíveis para te atender, te dar informação, te dar respaldo técnico de tudo aquilo que você precisa, de dúvidas. Tô com uma cédula que eu vou fazer, o que eu faço? Consulte lá, a gente vai estar à disposição para poder te orientar. Tô com dívida, tô com renegociação, já fiz todas as operações, tô aqui com a corda no pescoço. Vamos lá, vamos que a gente está disponível para poder atender. Que legal. Então, precisando, pode... É Conciliagro, é isso? Conciliagro. Conciliagro. Ah, legal. Legal. As pessoas podem procurar de novo lá, então. Conciliagro. Isso. Daí. Eu estava procurando aqui, eu tô fazendo o papel de quem está lá do outro lado, né? Conciliagro. Conciliagro lá no Instagram. Isso vai aparecer lá, vai aparecer no Instagram, né? Vai aparecer lá e com certeza você vai estar muito bem, tá certo? Isso aí, tá lá bem bonitinho, a duas mãos apertando, que realmente, né? Isso, a gente tá lá, e por esse meio de comunicação a gente também fomenta essas informações, traz casos aí que a gente pode estar auxiliando, porque é muito comum, né? As situações e de repente a região está muito produtiva e todo mundo está muito bem aqui. Verdade. Mas às vezes pode ser que o dia de amanhã não seja esse. Ou até mesmo tem um amigo, eu tenho muitos casos que são moradores aqui da nossa região, mas que tem propriedade lá no Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul, lá no Pará. Então, assim, hoje a capacidade que a gente tem ultrapassa fronteiras. Ô, doutor, mas assim, as pessoas falam assim, mas eu não tenho problema, né? Eu não tenho problema, mas eu conheço quem tem. Concorda comigo? Sim. Eu não tenho, mas você pode indicar. Claro. Né? Tem um compadre aqui, tem bastante compadre que aqui no Indoeste todo mundo é compadre Todo de alguém. Esse é comum. Aqui eu sempre falo, o primeiro habitante ele já arrumou um compadre passou mais um compadre e no final tem uns aqui que tem 10 compadres. Tem um filho e 10 compadres. É verdade, brincadeira. Mas é para mostrar o grau de carinho, né, de convivência com o outro. Então, claro. Não é verdade? Então, é quase que um presente. Mas é claro, né? tá Dizer louco. Assim, olha, eu escutei na rádio, eu vou pegar o telefone, né, vou anoto o nome, vou pedir para o doutor falar de novo, né, passar o telefone, porque assim, você pode pedir, dá uma ligada lá. Isso. Ver se você não se encaixa nessa situação. Claro, isso é muito importante, porque às vezes estão ali se ouvindo e os compadres se falam. Mas é claro, estão passando na situação, na roda de amigos, falam, rapaz, estou passando um negócio aqui, um perrengue, plantei tantos alqueires lá e tô colhendo baixo, não sei o que eu vou fazer, rapaz do céu. Minha mulher nem sabe e estão levando o meu maquinário. Esse que aparece, está lá no bar do Peito Roxo, lá na Vitória, sentado, chorando as lágrimas, né? A mulher está brava, porque agora não está tendo mais a resultado financeiro. Aí diz que o Peito Roxo é quase que um médico, né? Acaba sendo. Ele vai puxar a brincadeira, vai falar, mas não deixe o Peito Roxo, estou citando um exemplo lá na Vitória, não deixe o Peito Roxo falar, você já pule na frente e já diz, ô compadre, velho, escutei lá na rádio que o menino não é bom. Inclusive, não sei se nasceu em Lindoeste, mas a filha nasceu, né? A sogra nasceu e é o seguinte, então pode passar
o contato, que ele vai estar aqui de Cascavel, aqui é um pulo. Mas tá louco, é Se só. brincar, ele vem fazendo um rali por dentro da jangada Taborda, já sai na Vitória. Estou citando ele na Vitória, né? Que é um grande, hoje o agricultor ali, é grande, né? O exemplo da Vitória, a Vitória tem bastante pessoas que são remanescentes, né? Que estão ali desde o início, mas também tem bastante gente que é de fora. Sim. Né? Bastante gente de fora também que tem propriedade ali, que vieram agora recentemente. Mas nós temos lá também, não deixe lá no bar da dona, do seu Neri, lá no Tangará, né? Que o pessoal, o Zé Teixeira, na hora dessa, está lá, né, Zé Teixeira? Está lá acompanhando o Zé Teixeira. Se tiver endividamento, dona Vilma, pelo amor de Deus, coloque ele, né? O caso também lá, o pessoal um abraço pro pessoal do bife lá que plantam. Nós temos aí grandes plantadores de morango, plantadores de hortaliças aqui, né, do Oeste, que são grandes, né? Produzem, oferece para Cascavel e região. Tem, né? grande escala, né? Sim, Isso então, pode passar a dica. Leve lá, olhe bem no olho dele e fala, você tá devendo? Tá devendo? Tá com conta pra pagar? Tá com conta pra pagar? Tá colhendo o suficiente? Então, só perguntar, como é que tá aí? Tá colhendo bastante? Ih, rapaz, então vamos lá. Doutor Fernando é a solução. Ô, doutor, passa o telefone, por favor. Vamos lá, mais uma vez. Então, o WhatsApp, o contato nosso lá é o 45998093477. Ou também pela rede social, no Instagram, a gente tem bastante informação. Sim. A Conciliagro, _rural. Aí vem a fotinha lá, duas mãozinhas apertando, que a gente tá lá para ajudar, para levar informação, para dizer, meu amigo produtor, você não está sozinho. A gente tem possibilidade, consegue te ajudar e fazer um bom negócio para você continuar produzindo e garantir o sustento da tua família, proteger o teu patrimônio e continuar com crédito para manter a sua lavoura em funcionamento. Doutor, uma mensagem final. Podemos deixar uma mensagem? Claro, claro. O que eu quero dizer, caro ouvinte, amigo produtor, é justamente isso. Saiba que adversidades podem acontecer. Sim. Talvez você hoje esteja num momento muito bom e eu fico muito feliz por isso. Mas às vezes o teu amigo, o teu vizinho, o teu compadre não tá, ou alguém que você sabe que está passando, enfrentando dificuldade, e às vezes isso gera uma dor, gera algo que você, puxa vida, o meu compadre lá que botou o nome, o fiador, que tá junto comigo, botei meu maquinário, botei minha propriedade, rapaz do céu, não sei nem como falar, ou como trazer essa informação. Mas eu quero te dizer o seguinte, saiba que essa situação foge de fato do teu controle. Essas intempéries, todo mundo está sujeito. O risco da tua atividade é inerente a fatores climáticos. O risco da tua empresa está a céu aberto. Não tem como controlar, muitas vezes. Por mais que você teve todo o cuidado, todo o cultivo, todo o manejo, foi com todo esforço. Mas eu quero te dizer o seguinte, você não está sozinho. Saiba que há legislações, há normas que te protegem e que te garantem a continuidade na sua produção, te garantem você ter crédito, meu amigo. Então saiba, tenha isso gravado na tua mente. Dívida rural não se paga com propriedade, e se paga com produção. Isso tem que ficar muito, muito engessado e a gente propaga essa mensagem porque é algo muito, muito importante para os nossos amigos produtores. Muito bem. A Tati está lá do outro lado, dizendo bom dia, parabéns, muito bom o programa. Obrigado, Tati, um grande abraço. Coisa boa. Quem mais gostou? Tem mais? Vamos perguntar, você vai ver a audiência aqui, doutor. O pessoal tão quietinho escutando lá no redor do fogão, com certeza estão lá esquentando, não é verdade? Já tomaram mate antes do meio-dia. Mas claro. Talvez numa hora dessa já almoçaram tranquilamente, uns já estão rodeando para dormir, dá descansadinha, não é assim? Claro, dá cesteada, né, Vanderlei? Hoje 5 horas é dia. Ei, rapaz, claro. Não é certo, alemão? O alemão lá na Vitória, que tem a produção, ele e a dona Lúcia lá, os agricultores, tem lá, o alemão, né, bastante gente, seu Adêmio, o pessoal ali, todos da Vitória, né, Santa Luzia, muito bom, tá certo? Pode ir mandando um abraço, pode ir parabenizando o doutor, que realmente, doutor, estou falando assim, eu estou falando, tá? Com certeza. Estamos na escuta, família do doutor Fernando. Minha amada esposa, Jéssica. A Jéssica está do outro lado, escutando, o doutor está lá de chapéu,
tá lá virado no agro, Ah, mas... a gente gosta, a gente é do agro, a gente vem Legal. de família produtora, sabe, Vanderlei? Ah, Então, mando um grande beijo aí para minha amada esposa, a sua Jéssica, sogra. a minha sogra, meus Maravilhoso esse filhos, meu Gil. o É Vitor, o top. Noah. Legal. Então, o papai está indo do Oeste, né? Com certeza aqui trouxe. Doutor, eu quero agradecer, de verdade, de coração. Desde quando você falou, eu percebi da tua boa intenção de. Eu sei que é o seu trabalho, mas além do trabalho, de poder tocar num assunto que é uma ferida para muita gente. Sim, Não é verdade? sim. A gente preocupa muito com o que a gente leva no ar. Né? Até Uhum. antes a gente falou aqui, em off e tal, nós temos a preocupação de levar uma coisa de qualidade. Trazer um advogado para trazer um assunto, show de bola. Né? Mas trazer um médico para trazer um assunto, trazer um pessoal da saúde aqui para poder falar de um assunto, poder ajudar. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente. Né? E eu tenho certeza que aí muitos vão repensar e falar, olha, eu preciso, né? Não fica com essa ferida. Isso vai incomodar, tenho certeza que incomoda. Quem tem Sim, uma dívida sabe que tem que pagar. sim, com certeza, Não é? Tem Vanderlei, que com pagar, você não vai certeza. negar. Eu tenho certeza aqui no Indoeste, o povo já passou por várias situações. Ninguém quer passar por aquilo ali. O Claro, certo era você estar falando que você tem dinheiro no banco, não é? Tá gozando poder desfrutar da vida, de poder planejar uma viagem e tal. uhum, Mas você, né, seria tranquilo, claro. né? Seria tranquilo. Estou falando, a dona Inês lá, estamos ligadinhos com certeza, esses esclarecimentos são importantíssimos, tá? Ali, a próxima sou eu. Aí, ó, tá certo? Sobre verdade, é um assunto bem interessante. Muito, muito A questão interessante. obstetra, né, é muito interessante. Com certeza, cara. Vou gostar da ideia, pode vir, com certeza. Nós vamos, se não for na hora do assunto for de saúde, nós vamos falar desse assunto em qualquer momento da rádio para poder falar. Assunto legal. Doutor, Legal. obrigado. Deus abençoe. Amém, Vanderlei, obrigado pelo espaço, obrigado por a gente poder estar aqui Sim, propagando essa mensagem, porque de fato é um carinho especial, assim, que nem eu venho de família, os avós produtores, e sim. eu sinto a dor deles e a gente está aqui para defender, para trabalhar, sabe, levar essa informação de qualidade para eles, porque é legislação, está na lei, eles Sim. precisam saber o que pode ser feito, saber um trabalho bem elaborado que eles não estão sozinhos. Isso que eu quero, é a mensagem que eu quero dizer. E obrigado pelo espaço, Com obrigado certeza. por oportunizar a gente poder estar falando sobre isso, que é um assunto muito importante, não só para a nossa região, mas para o Brasil inteiro, sabe? Então eu que agradeço o espaço, um grande abraço aí para todos nossos ouvintes, né? Para ti, Vanderlei, obrigado mais uma vez. E precisando qualquer coisa, a gente está à inteira disposição. E precisando do telefone, vocês podem mandar aqui no nosso WhatsApp, que eu tenho o prazer de passar, com certeza. Vamos passar o telefone do Dr. Fernando e aí entre em contato com ele e fale lá que vai ser um prazer a gente passar. Qualquer coisa pode mandar no meu particular também, que passo com tranquilidade, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, doutor Fernando. Amém, um grande abraço. Gente, um grande abraço. Obrigado.